Ah, você estava um pouco afastado do mundo da WWE e resolveu parar agora para ver o SummerSlam? Ou você caiu de paraquedas agora no mundo da luta livre e você quer saber o que está rolando para construir esse show? Bom, eu tô aqui para ajudar vocês, porque nesse vídeo eu vou contar tudo o que aconteceu na estrada para o SummerSlam, dizer como que as rivalidades foram construídas e falar sobre tudo o que está por trás desse show. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o guia definitivo do WWE SummerSlam 2026. Vem comigo, porque antes do show você com certeza vai querer saber como que as coisas chegaram ao ponto que chegaram. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que o pessoal pede aqui no YouTube, em especial senta o dedo no like, é de graça e quando você faz isso, você ajuda o nosso vídeo a ser alavancado e exibido para até 10 pessoas por cada like. Então eu conto com a sua ajuda. Quebra esse galho aí, não morde não, clica no joinha aqui embaixo, você vai estar ajudando a gente, beleza? Então vamos que vamos começar. Eu não tenho uma ordem específica das lutas, ainda não saiu essa ordem. A gente sabe quais são as 6 lutas que vão passar no sábado, quais são as 6 lutas que vão passar no domingo. Eu acredito que o show vai começar de novo, que nem na WrestleMania, com Obafemi e Brock Lesnar. Posso estar redondamente enganado, tá? Mas eu acho que a gente vai ter esta situação. Pois bem, quem caiu de paraquedas agora no mundo da WWE, o Brock Lesnar. É um lutador que é um monstro de forte, ele tá na companhia, ele tá no mundo da luta livre desde 2002, em 2004 ele parou, foi pro UFC, ganhou o campeonato mundial peso pesado do UFC, voltou para o mundo da luta livre em 2012. E desde então ele ganhou vários títulos, ganhou várias condecorações e agora em 2026 ele está meio que na sua jornada final de carreira. E ele encontrou pela frente um leão novinho em folha vindo da companhia de desenvolvimento da WWE, a NXT, para tentar tomar o seu trono. E o nome dele é Obafemi, o governante nigeriano. Esses dois lutadores eles já fizeram 2 lutas esse ano. A primeira foi na WrestleMania, aonde o Obafemi surpreendeu o mundo destruindo o Brock Lesnar em 5 minutos. A segunda foi no Clash in Italy, quando o Brock Lesnar devolveu a derrota e conseguiu derrotar o Obafemi depois de cerca de 7, 8 minutos. Esses dois lutadores eles são extremamente competentes, mas tanto o Brock quanto o Oba não têm feito lutas muito longas na WWE ultimamente. E aí, para fechar a rivalidade, o Brock Lesnar ele atacou o Obafemi depois do Obafemi vencer o King of the Ring lá no Night of Champions na Arábia Saudita, aonde o Obafemi teria a chance de lutar pelo campeonato que ele quisesse escolher, o campeonato mundial peso pesado do Monday Night Raw ou o campeonato indiscutível da WWE do SmackDown. E como o Brock Lesnar atacou ele na hora que ele ia fazer a escolha, o Obafemi decidiu jogar fora essa chance de lutar pelo título e resolveu escolher enfrentar o Brock Lesnar uma última vez no SummerSlam. Quando aconteceu essa proposta, o Brock Lesnar chegou e disse que queria enfrentar o Obafemi sim, porém no Hell in a Cell, que é uma estrutura demoníaca, uma jaula que circunda o ringue, permite que eles entrem debaixo do ringue e peguem armas. Então, geralmente, são lutas extremamente agressivas, tá? Então, Obafemi e Brock Lesnar vão se enfrentar dentro da Hell in a Cell, ou Inferno na Jaula, né, como é a tradução literal do inglês, e eu acredito que eles vão encerrar essa rivalidade no SummerSlam. Tá? É uma luta que tem, né, um favorito muito claro, a gente vai falar sobre isso no vídeo de prévia do SummerSlam que irá ao ar amanhã, mas é um fato de que, com certeza, essa é uma luta que promete. Eu acredito que vai ser uma luta que vai ter um bom tempo de desenvolvimento, até por conta de todo o investimento da WWE, de botar mais jaula circundando o ringue, custa caro para Dedéu. Eles não vão fazer isso para fazer uma luta de 5, 7 minutos de novo, tá? Então, Obafemi e Brock Lesnar com certeza é uma das lutas que as pessoas mais estão aguardando no universo da WWE nos últimos tempos. Agora, vamos ver a próxima luta. A próxima luta é uma luta entre os Usos, o Jimmy Uso e o Jey Uso e o Jacob Fatu contra LA Knight, Royce Keys e Solo Sikoa. Isso aqui, essa luta é um salseiro de histórias, tá? Que a gente precisa destrinchar. Nós temos toda uma jornada do Roman Reigns, que é o chefe da tribo da Bloodline, que é formado por lutadores samoanos, todos descendentes, né, ali com várias
vários ramos familiares, e o Roman ele resolveu refazer o grupo que se desmantelou depois que ele perdeu o campeonato da WWE na WrestleMania 40. E aí ele conseguiu trazer de volta os seus primos Jimmy Uso e Jey Uso, irmãos gêmeos que são lendas na divisão de duplas da WWE, o Jey Uso inclusive ex-campeão mundial peso pesado, e eles conseguiram trazer também o Jacob Fatu que tentou ameaçar a chefia da tribo do Roman Reigns, desafiando ele para uma luta pelo campeonato mundial. Ele acabou perdendo a luta no Backlash, depois desafiou o Roman para uma batalha tribal, também valendo o título, no Clash in Italy, e ele acabou perdendo de novo. Tá? E aí, com isso, ele acabou reconhecendo o Roman Reigns como seu chefe da tribo. Então, esses três lutadores do lado esquerdo, o Jimmy Uso, o Jey Uso e o Jacob Fatu, estão aliados ao Roman Reigns. Do outro lado, nós temos para começar a conversa o Solo Sikoa. O Solo Sikoa é irmão mais novo do Jimmy e do Jay na vida real. Eles são irmãos na vida real. Só que o Solo Sikoa, ele se desligou da Bloodline lá depois da WrestleMania 40, quando o Roman Reigns sumiu e o Solo resolveu se tornar o novo chefe da tribo. E ele roubou a Ula Fala, formou um grupo junto de si, que foi a Bloodline 2.0, e nessa Bloodline 2.0 ele foi o responsável por trazer o Jacob Fatu para a WWE. Então o Solo Sikoa e o Jacob Fatu, eles eram aliados. Permaneceram aliados até o Money in the Bank do ano passado, quando o Solo Sikoa e o Jacob Fatu, eles se estranharam no ringue. O Jacob Fatu, na verdade, foi no ano retrasado, isso foi em 2024 ainda, né? Quando o Solo Sikoa ele estava falando mal do Jacob Fatu, o Jacob Fatu ouviu, e aí no Money in the Bank o Jacob Fatu ele impediu a vitória do Solo Sikoa, iniciando uma rivalidade entre os dois, que acabou também desenrolando ali pelo campeonato dos Estados Unidos e tudo mais. O Solo Sikoa ganhou o campeonato dos Estados Unidos, que o Jacob Fatu havia ganho na WrestleMania 41, né? Então, na verdade, foi ano passado mesmo que desenrolou essa treta, tá? O Solo Sikoa, ele ganhou o título do Jacob Fatu formando um grupo enorme chamado de MFTs, e ele conseguiu derrotar o Jacob. E aí eles ficaram ali trocando ali farpas e tudo mais, até que o Jacob foi pro Monday Night Raw no começo desse ano para poder desafiar o Roman Reigns. O Solo Sikoa ficou no SmackDown. E aí lá no SmackDown ele começou a ter tretas com esse grupo dele, quando o Jacob Fatu, amando do Roman Reigns, foi no SmackDown e pediu pro Solo Sikoa voltar para a Bloodline, né, para que eles fizessem um exército de samoanos. Então o Solo Sikoa foi cooptado pelo Jacob, amando do Roman Reigns, mas o Solo Sikoa não aceitou, ele quis permanecer como estava, e no processo ele acabou virando um mocinho. Ele sempre foi vilão da WWE, ele acabou virando um mocinho sarcástico, debochando e zoando da cara da Bloodline. Juntamente com o Solo Sikoa, nós temos dois lutadores que também começaram a tretar com a Bloodline. O LA Knight está tretando com a Bloodline desde 2023, quando ele chegou a lutar pelo campeonato da WWE, o campeonato indiscutível da WWE, contra o Roman Reigns, e ele perdeu por conta da Bloodline, e ele criou birra com a Bloodline desde então, né? E ele batendo cabeça com o Jimmy Uso, com o Jey Uso e o Solo Sikoa, que fazia parte desse grupo lá atrás. E desde que a Bloodline voltou, o LA Knight foi ferrado várias vezes na sua tentativa de subir e alçar até o posto de campeão mundial. Ele que ainda não conseguiu isso. E muito dos motivos pelos quais ele ainda não conseguiu chegar no posto de campeão mundial foi por conta das interferências da Bloodline. Então o LA Knight tem essa dificuldade com o Jimmy, com o Jay e com o Jacob. E o Royce Keys é um lutador novo que chegou na WWE em janeiro desse ano, vindo da AEW. Ele depois, ele estreia oficialmente na WWE, eu acho que logo depois da WrestleMania. E aí o Royce Keys, ele tem um relacionamento de infância com o Solo Sikoa e o Jacob Fatu. Eles viviam ali na região da Bay Area, ali nos Estados Unidos, e eles se conheciam. Segundo a história, o Royce ele trabalhou na mesma oficina que o Jacob Fatu, alguma coisa assim. E aí, o Royce Keys, ele começou a ter problemas com o Solo. O Solo queria que o Royce Keys se tornasse aliado dele.
O Jacob Fatu e a Bloodline achando isso muito estranho. Aí também o Damian Priest e o Arthur se meteram no meio. Eles são os campeões de duplas do SmackDown. Mas enfim, o que importa é que o Royce Keys, ele não estava querendo atacar o Solo não estava atacando o Royce, estava evitando, porque ele estava querendo cooptar o Royce para o seu lado. E aí, eventualmente, o Jacob Fatu, ele partiu para cima do Royce, quebrou ali o vínculo de amizade que ele tinha com o Royce por conta do acordo que ele tinha com o Roman Reigns de ser o seu chefe da tribo. E aí o Solo Sikoa aproveitou, se juntou ali ao Royce Keys. Então, num dia no ringue, numa treta, nessa galera toda, o LA Knight chegou e falou, olha, eu quero enfrentar você, Jacob, você, Jimmy, e o Jay. O Jay não estava presente nesse dia. E eu quero ter como os meus parceiros o Royce Keys e o Solo Sikoa, sendo que foi o Solo que ferrou o LA Knight pela disputa pelo título lá atrás. Então, esses 6 lutadores vão se enfrentar numa luta de trios. Existem 2 grandes problemas aqui. O Solo Sikoa, que muita gente acha que vai trair o LA Knight, o Royce Keys, e vai se aliar à Bloodline. E nós do outro lado, nós temos o Jacob Fatu, que não reconhece o Jimmy e o Jey Uso. Inclusive, foi abandonado pelos dois no confronto que essa galera teve no ringue nesse último Monday Night Raw. O Jacob Fatu estava no ringue, ele acabou apanhando, o Jimmy e o Jey deixaram ele de lado, largaram ele de mão, e o Jacob Fatu acabou apanhando de graça. Tá? Então, a gente tem uma situação aqui que tanto o Jacob quanto o Solo podem não estar muito firmes com essa aliança. Então a gente vai ter que aguardar para ver se vai ter alguma traição e de quem vai ser, né? De que lado que vai acontecer essa traição para que essa luta se desenrole, tá? Então essa é uma luta que deve ser bastante caótica, deve ter bastante confusão, é uma luta bem interessante da gente ver. Do lado feminino, a gente também vai ter uma luta de trios entre Fatal Influence e Nikki Bella, Brie Bella e a Paige. Se você é um fã antigo da WWE que tá caindo de paraquedas agora, você viu os anúncios, viu o meu canal e falou, pô, vou dar uma olhada no SummerSlam, você deve estar surpreso de ver a Paige, a Brie Bella e a Nikki Bella de volta. Elas são lutadoras lá da era meados dos anos 2010 e com o tempo elas acabaram deixando a companhia e elas voltaram recentemente. A Nikki Bella voltou no ano passado, a Brie Bella voltou no Royal Rumble e a Paige voltou na WrestleMania. A Nikki e a Brie, elas voltaram basicamente para ser campeãs de duplas, mas há 3 semanas da WrestleMania, quando a Nikki e a Brie estavam caminhando para fazer uma luta pelo campeonato de duplas femininas na WrestleMania, a Nikki Bella se machucou. E aí a Paige foi chamada para poder fazer dupla com a Brie Bella no lugar da Nikki. A Nikki Bella ficou 4 meses praticamente fora, porque ela sofreu uma lesão no tornozelo, e ela voltou agora, na semana passada, e aí chamou a Fatal Influence, que estava tretando com a Paige e a Brie Bella, e haviam conquistado o título de dupla delas no Saturday Night Main Event passado. A Nikki Bella veio e desafiou a Fatal Influence para uma luta de trios. A Fatal Influence é uma stablezinha que veio da NXT esse ano, que é formada pela Jacy Jayne, que está em cima, a Laney Reed, que está no meio, e a Fallon Henley, que está embaixo. A Laney Reed e a Fallon Henley são as campeãs de duplas, a Jacy Jayne é a líder do Fatal Influence e deve estar aí partindo para desafiar para um título de simples, talvez o título dos Estados Unidos da WWE, que hoje está em posse da Tiffany Stratton. Então, é um grupo muito forte, muito dominante, são muito boas no ringue e tem uma das melhores entradas da companhia hoje. Elas estão mega hypadas. Então, essa é uma luta da antiga geração com a nova geração. É a luta das lutadoras da época das divas contra as lutadoras formadas na NXT. Então vai ser uma luta bem interessante, um confronto, um contraste de estilos. A gente vai ter que ver como é que a Nikki Bella está voltando dessa lesão no tornozelo. Tanto a Brie Bella quanto a Paige melhoraram muito nas últimas semanas, nos últimos meses, desde que elas voltaram, porque elas estão treinando com afinco para voltar. Então eu acredito que a gente vai ter uma luta bem interessante, bem caótica aqui também, mas eu não aposto que vai ser uma luta muito longa, infelizmente. Eu acho que talvez seja uma das lutas mais rápidas do SummerSlam, o que vai ser um pecado, porque várias dessa galera aí, eu acho que todas elas hoje são lutadoras bem competentes, tá? Uma outra coisa que foi comentada é que a imagem da Brie Bella e da Nikki Bella está desatualizada, usaram uma imagem de 8 anos atrás, o que prova que a WWE simplesmente jogou esse gráfico aí, batido assim, correndo, para poder fazer, o que é uma pena, tá? Que essas lutadoras merecem um pouquinho mais de carinho na hora de fazer os gráficos.
Agora vamos falar de Gunther e Nick Aldis, tá? Essa é uma rivalidade que está acontecendo entre o ex-general manager do SmackDown, Nick Aldis, e o Gunther, que é um mega vilão da WWE, ex-campeão da WWE, recordista de dias como campeão intercontinental, 666 dias, perdeu esse título na WrestleMania 40. E ele foi, o Gunther, responsável simplesmente por aposentar o Goldberg, aposentar o AJ Styles e aposentar o John Cena, fazendo ele bater, desistir na última luta dele. Tá, então o Gunther, ele é hoje um dos mega vilões monstruosos da WWE. Só que a companhia tá usando ele muito mal. Em vez de dar um título para ele, resolveu focar numa outra rivalidade que a gente vai falar daqui a pouco e acabaram jogando ele para bater de frente com o Nick Aldis, que é o general manager do SmackDown e que o Gunther responsabiliza por todos os fracassos dele. Tá? Isso tudo começou quando o Gunther enfrentou o Cody Rhodes numa luta no Clash in Italy, e nessa luta o Gunther sofreu um pinfall estando com a perna embaixo da corda. E o que deveria o juiz ter visto e ter quebrado a contagem. Ele não quebrou, contou até 3, e aí o Gunther ficou indignado com isso e pediu para o Nick Aldis consertar a situação. O Nick Aldis consertou, fazendo uma nova luta entre o Gunther e o Cody Rhodes, botando o Sami Zayn como árbitro. O Sami Zayn, que era um lutador que estava ali tentando chegar para poder disputar o título e tudo mais. E aí foi feita a luta. Nessa luta o Sami Zayn estragou a vida do Gunther, basicamente ferrando com ele para que o Cody Rhodes vencesse a luta e mantivesse o título. Isso fez o Gunther novamente ficar indignado. Ele pediu para o Nick Aldis corrigir a situação de novo, e aí o Nick Aldis resolveu fazer uma triple threat match entre o Gunther, o Sami Zayn e o Cody Rhodes no Night of Champions. E nessa luta o Sami Zayn conseguiu vencer contra o Cody Rhodes com um rolamento, o que acabou deixando o Gunther indignadíssimo. No Monday Night Raw seguinte, o Gunther, ele atacou o Cody Rhodes, que ia lutar contra o Sami Zayn, foram 9 dias depois, na verdade. 9 dias depois, o Cody Rhodes iria enfrentar o Sami Zayn numa luta pelo título do Sami. O Gunther atacou o Cody Rhodes, e aí, em vez do Adam Pearce, que era o general manager do Raw, fazer uma luta entre o Sami Zayn e o Gunther, que era o que o Gunther queria, eles resolveram fazer uma luta entre o Sami Zayn e o CM Punk, que acabou ganhando o título naquela noite. Isso deixou o Gunther mega irado, porque ele achava que ele deveria ter tido a chance pelo título, e aí acabou sendo feita uma luta de duplas no Saturday Night Main Event entre o Cody Rhodes e o CM Punk contra o Sami Zayn e o Gunther. Essa luta foi feita pelo Adam Pearce. O Nick Aldis foi suspenso da companhia, porque depois do Night of Champions, os dois, o Gunther e o Nick Aldis, se engalfinharam, tal. O Nick Aldis foi afastado. O Adam Pearce assumiu, marcou essa luta de duplas e disse: olha, se você, Gunther, ganhar essa luta com o Sami Zayn no Saturday Night Main Event, você terá a chance de vocês dois, o Gunther e o Sami Zayn, serão adicionados à luta entre o Cody Rhodes e o CM Punk no SummerSlam. E a luta vai se tornar uma Fatal 4-Way pelo campeonato mundial peso pesado. E aí o que aconteceu? Nesta luta, quando o Gunther estava prestes a vencer, o juiz foi puxado para fora do ringue, e quem apareceu debaixo do ringue para puxar o juizão? O Nick Aldis. O Gunther começou a discutir nas cordas, o Nick Aldis, que estava com o cinturão mundial, deu na cabeça do Gunther, o Gunther capotou de volta para o ringue, e o Cody Rhodes conseguiu fazer o pinfall depois que o CM Punk botou o Cody Rhodes em cima dele, né? E aí, com isso, o Gunther perdeu o título, a última oportunidade pelo título antes do SummerSlam, e aí os dois se engalfinharam, e finalmente o Adam Pearce, como general manager conjunto do Raw e do SmackDown, fez a luta entre o Gunther e o Nick Aldis. O Nick Aldis, inclusive, teve que assinar no contrato dizendo que ele não seria mais o general manager do SmackDown. Então foi assim que foi construída essa luta. Ela é uma luta que, se você for parar para analisar toda a jornada, é uma das que tem a melhor construção, mas que, infelizmente, acabou botando o Gunther numa situação meio que para baixo, porque ele não está lutando pelo título, ele não está no main event, como ele deveria. O Nick Aldis é um ex-lutador de luta livre da escola britânica, da mesma escola que o Sheamus, o Drew McIntyre, o próprio Gunther, né? Ele é daquela escola europeia, britânica de luta livre,
Ele foi ex-campeão da TNA e ex-campeão da NWA. Então ele tem talento, ele tem qualidade, já mostrou isso no microfone, sempre mostrou isso no microfone. O que a gente precisa ver é se ele ainda tá bem para lutar, considerando que faz 3 anos que ele não luta. O Gunther já deu a entender que vai aposentar o Nick Aldis, então pode ser uma luta de carreira, mas eles ainda não anunciaram isso, que vai ser uma luta de carreira, tá? Mas com certeza é uma luta que vai ser até interessante de ver, porque o Nick Aldis, primeiro, não tá entrando com música tema, a gente ainda não sabe qual é a música tema dele. E segundo, a gente não sabe como é que vai estar a qualidade dele no ringue. Vamos aguardar para ver aí, mas é uma das lutas que eu tô mais esperando para esse SummerSlam. Agora vamos falar de Liv Morgan e Io Sky, que foi uma das lutas que teve a construção mais estranha dentre essas lutas que a gente vai ver do SummerSlam. Tudo começou com a Liv Morgan ganhando o campeonato feminino, mundial feminino, na WrestleMania, contra a Stephanie Vaquer. E desde que ela ganhou o campeonato, ela ficou simplesmente desfilando com o título. Acho que ela só teve uma luta defendendo esse título e basicamente ela ficou desfilando. Ela não defendia o título nem nada. E muita gente até achou que ela podia estar contundida e não sei o quê, mas não. A verdade é que a WWE não estava conseguindo encontrar uma field legal para poder fazer a Liv Morgan defender o cinturão. Nisso, teve uma luta. Quando chegou no Night of Champions, eles foram falar sobre. Aliás, antes do Night of Champions, né, no Clash in Italy, depois do Clash in Italy, eles foram falar sobre o torneio do Queen of the Ring. E, para surpresa da Liv Morgan, a Liv Morgan foi colocada nesse torneio Queen of the Ring, onde a vencedora desafiaria uma campeã. Ou seja, se a Liv Morgan ganhasse o torneio, ela poderia desafiar a campeã do SmackDown para poder se tornar uma campeã indiscutível. Ela tem os 2 cinturões, ter o campeonato do Raw e o campeonato do SmackDown. Então a Liv Morgan ela veio por um lado da chave e ela conseguiu chegar até a final. Do outro lado da chave veio a Io Sky. E aí as duas, a Liv e a Io, se enfrentaram no Night of Champions pela coroa do Queen of the Ring. A Io Sky conseguiu vencer a luta e imediatamente após a luta ela disse para Liv Morgan que iria encontrá-la no SummerSlam. Então essa luta ela foi construída via Queen of the Ring, mas por que foi estranha? Porque a Liv Morgan, que era campeã, chegou no final do torneio. E até hoje ninguém entende por que a WWE colocou ela no torneio. A verdade é que colocaram ela no torneio para ela poder lutar. Essa que é a verdade. Tá? Depois disso, nós temos o Judgment Day atacando a Io Sky diversas vezes, né? Com ali o pessoal da Judgment Day. E ela também ajudando quando, por exemplo, o pessoal estava atacando a Sol Ruka, né? Então, quando a Judgment Day estava atacando a Sol Ruka, a Io Sky também vinha para ajudar. Cabe ressaltar que nessa confusão toda aí da Io Sky com a Liv Morgan, a Sol Ruka acabou se distraindo na última luta, nesse último Monday Night Raw, e a Raquel Rodrigues se tornou nova campeã intercontinental. Tá? Então, agora nós temos duas campeãs no Judgment Day. Nós temos a Liv Morgan como campeã mundial e nós temos a Raquel Rodrigues como campeã intercontinental. E nós temos a Roxane Perez chupando dedo. Tá? Ela não tá fazendo nada. Essa luta aqui é bem provável que, como tem 3 lutadoras de um lado e 2 lutadoras do outro, tenha um fator de influência para equilibrar as coisas. Mas a gente vai falar sobre isso no vídeo de prévia do SummerSlam que vai pro ar amanhã. Então já fica ligado. Amanhã, por volta de meio-dia, vai ao ar o vídeo de prévia do SummerSlam e aí ali a gente vai falar um pouquinho sobre quem que deve aparecer aí nessa luta, tá? Eu acredito que essa pode ser uma luta boa. Eu acho que vai ter um tempinho aí para ser desenvolvida. Eu espero que não aconteça o que aconteceu na WrestleMania, como a gente viu no Unreal, que a luta da Liv Morgan com a Stephanie Vaquer eles tiveram que cortar tempo porque a WWE se perdeu no tempo discorrido no show. O sábado termina com uma luta entre CM Punk e Cody Rhodes pelo campeonato da WWE, o campeonato indiscutível da WWE. Essa rivalidade ela surge basicamente como uma consequência de toda a treta lá do Cody Rhodes com o Gunther e com o Sami Zayn, aonde o Cody perde o título para o Sami Zayn no Night of Champions e 9 dias depois o CM Punk ganha esse título. Sendo que um dia depois da WrestleMania, quando o Cody manteve o título contra o Randy Orton, o CM Punk apareceu para falar com ele, e aí eles meio que tiveram uma conversa ali aonde o Punk disse, olha, a gente nunca sabe, de repente pode cair uma oportunidade do céu, e aí eu posso enfrentar você por esse título. E aí o Cody na época disse, não tem problema, é só você dizer quando.
Beleza, o Punk saiu de férias. Quando ele voltou de férias, ele voltou para ganhar o título do Sami Zayn 9 dias depois do Sami ganhar do Cody Rhodes no Night of Champions. E aí o CM Punk, como campeão, um belo dia encarou o Cody Rhodes no ringue. E aí o Cody Rhodes chegou e falou: olha, você lembra daquele papo que a gente teve lá atrás, na WrestleMania, sobre oportunidades que caem do céu e tudo mais? O Punk ouve isso e fala: tá bom, quando? E o Cody Rhodes fala: SummerSlam. E aí foi setada a luta entre os dois. Basicamente, o Cody Rhodes, ex-campeão, botou o dedo na cara do Punk e falou: vamos lutar no SummerSlam. Nesse meio teve toda essa treta com o Sami Zayn e o Gunther, que teve a luta de duplas, né, lá no Saturday Night Main Event, que o Cody e o Punk ganham. Então eles mantêm a luta deles como uma luta de simples. O Gunther vai enfrentar o Nick Out e o Sami Zayn estava sem luta. Tá? E aí o Sami Zayn, eles arranjaram uma luta para ele, a gente vai falar sobre essa luta daqui a pouco. E, então, para esse show aqui, para esse enfrentamento, basicamente, era Cody e Punk, dois amigos. Até que, logo depois daquela luta de duplas que eu falei para vocês do Cody e do Punk, o Punk ele pega o cinturão e joga para trás no ombro. Quando ele joga para trás no ombro, a alça do cinturão bate na cara do Cody. Sendo que eles já estavam se estranhando desde o começo do show, quando na hora de ver quem é que ia entrar na frente, o Punk meio que fala assim: ah, é o campeão que entra na frente. E o Cody Rhodes não quer nem saber, ele vai e pede para tocar a música dele. E aí, o que vem depois é uma série de discussões entre eles sobre se o Cody Rhodes era cabeçudo e egocêntrico. Né? O Punk ele acusa o Cody Rhodes de ser egocêntrico, e o Cody Rhodes ele fala que ele não é egocêntrico, que ele tem o direito de estar na posição dele, que ele lutou para estar ali e tudo mais. Então a rivalidade deles dá uma esquentada com isso, mas em nenhum momento eles chegam a sair no pau, assim, de dar uma, assim, quebrar a cara do outro, nada do tipo. Pode ser que isso aconteça nesse SmackDown, que vai acontecer agora antes do SummerSlam, tá? A gente vai ter que ver se finalmente eles vão sair na mão, vão começar a se estraçalhar. Isso ainda não aconteceu, tá bom? Então, com isso, a gente termina a noite 1. Eu dou para essa luta aqui uns 20 a 25 minutos, tá? O Cody não é muito conhecido por ter lutas longas, mas o Punk é, tá? Então, eu acredito que a gente pode ter uma luta longa aqui. Pode ser que tenha interferências, a gente não sabe, tá? Não se surpreendam de um certo Randy Orton voltar aí e resolver aparecer nessa luta. Outra coisa, muita gente tá esperando o heel turn ou do Punk ou do Cody. A gente tá aguardando para ver se vai ter ou não vai ter heel turn nessa luta aí. Isso é um detalhe que a gente precisa considerar aí, seguindo com as análises. Tá lembrando, a prévia do show vai estar no ar amanhã aqui no canal. Agora vamos falar sobre o domingo. Nós vamos começar com Penta e Chad Gable. E aqui a história é longa, tá? Senta que a história é longa. Essa história entre o Penta e o Chad Gable começou em janeiro de 2025. Chad Gable, na verdade, começou de antes, tá? O Chad Gable ele vinha de uma zica, perdendo várias lutas para luteadores, tá? Ele havia perdido pro Dragon Lee, havia perdido pro Rey Mysterio, várias vezes, isso ainda no final de 2024. Quando chega no início de 2025, o Chad Gable ele vai pro ringue para enfrentar um lutador novo. E esse lutador novo era o Penta, que estava estreando vindo da AEW, da All Elite Wrestling. O Penta ganha do Chad Gable na sua estreia, e a zica do Chad Gable continua nos shows seguintes. Ele fica perdendo constantemente de luteadores. Até que um belo dia, ele fala com o Dominic pedindo ajuda. E o Dominic dá um telefone para ele, dá um endereço para ele de um lugar no México. E aí o Chad Gable ele vai para o México para poder conhecer o segredo de como enfrentar os luteadores. Quando ele chega lá, ele encontra um senhorzinho com uma caixa. Esse senhorzinho abre essa caixa, sai um brilho. Quando chega 2 shows depois, aparece um cara estranho na WWE chamado de El Grande Americano, que era todo o corpo e as feições do Chad Gable. E as pessoas descobriram que ela é ele muito rapidamente. Mas a gente ficou brincando aqui no canal por vários meses, né, de que não era o Chad Gable. A gente falava que era o Omar, que era o Mark Henry e tudo mais, que eram pessoas com um biotipo completamente diferente do Chad Gable. Essa situação, o Chad Gable ele ficou incorporando o El Grande Americano até ele ter uma lesão no Money in the Bank. Na verdade, ele sofreu a lesão mais cedo. Ele fez uma luta no show do Worlds Collide da AAA, lutando com o Ali Rodel Vikingo pelo mega campeonato da AAA. E aí ele luta ainda lesionado no Money in the Bank à noite. Ele fez 2 lutas no mesmo dia. Uma como Chad Gable e a Money in the Bank como El Grande Americano.
Ele termina a luta do Money in the Bank e ele fica fora por meses. Meses. Ele fica do Money in the Bank até janeiro de 2026, por causa desse problema que ele teve no ombro, no cotovelo, alguma coisa assim. E aí, a WWE, ela cria um outro El Grande americano, sendo que eles colocam dessa vez o Ludwig Kaiser no papel do El Grande americano. E aí, o El Grande americano 2, ele começa a causar um salseiro na WWE e tudo mais, ele até arranja dois aliados, o Bravo e o Raio, que são, na verdade, o Pete Dunne e o Tyler Bate, e esses três, eles vão dominar ali, vão ficar ali no lower card e tal. O El Grande americano do Ludwig Kaiser, ele vai chegar diversas vezes a tentar ganhar o campeonato intercontinental, não consegue. Quando chega em janeiro, no Royal Rumble, o El Grande americano 2 vem pro ringue e depois vem o El Grande americano original, que é o Chad Gable. E eles iniciam uma rivalidade que vai levar meses para terminar, e terminou num PLE recente da AAA, numa luta de máscara versus máscara, que o Chad Gable perdeu. E aí o Chad Gable perde essa luta, ele tira a máscara, e assim, é uma coisa importante que se diga, o Chad Gable ele foi vilão o tempo todo, enquanto que o grande americano do Ludwig Kaiser se torna um mega mocinho. Ele talvez seja hoje o lutador mais hypado no México, apesar de ser alemão, tá? E aí o Chad Gable tira a máscara, reconhece o valor da luta livre, pede desculpas para todos os lutadores da WWE, todos. E aí, no processo, ele vai entrar numa luta de gauntlet para decidir quem seria o desafiante número 1 do Penta no SummerSlam. E ele acaba levando essa luta. Ele derrota o Rusev, que ele foi a quinta luta, ele derrota o Rusev, e na sexta luta, a luta final, ele derrota o Ethan Page. E aí o Chad Gable, enfim, consegue a chance novamente de lutar pelo campeonato intercontinental, campeonato esse que ele acabou perdendo lá atrás, lá na WrestleMania 40, ele estava fazendo rivalidade com o Gunther, mas aí ele acaba perdendo antes, o Sami Zayn entra no lugar dele e ganha o título na WrestleMania. O Chad Gable fica irritado com isso e turna heel. Então, quer dizer, esse campeonato intercontinental e o desejo de ter esse campeonato também foi responsável por fazer o Chad Gable se tornar heel lá em 2024. E ele fica como heel durante o ano de 2024 inteiro e depois, quando ele se torna El Grande americano. Agora, ele volta como face, ele volta como mocinho. Ele foi rapidamente transformado como mocinho lá no México. E aí, ele, como mocinho, ele acaba tomando conta dessa divisão do campeonato intercontinental, ganha a luta de gauntlet e agora vai ter a chance de enfrentar o Penta pelo campeonato intercontinental. Tá? Então, o Penta, que ganhou o campeonato intercontinental tem alguns meses, manteve o título, defendeu o título várias vezes, ele que é o cara que a WWE conta para poder entrar no mercado mexicano e latino-americano, e o Chad Gable, um novo mocinho aí. Um detalhe, o Chad Gable é de Minnesota, esse show vai acontecer em Minnesota, na cidade natal dele, ele vai lutar na frente da família, dos amigos, então tem todo um arcabouço aí do Chad Gable, um arcabouço emocional de uma história de redenção do Chad Gable de vencer esse campeonato, tá? Então, é uma rivalidade quente, é uma rivalidade nova, porque o Chad Gable mocinho tem coisa de semanas, e então vai ser muito interessante ver essa luta, uma luta entre um lutador e um lutador técnico, ex-lutador de luta livre olímpica, vai ser muito interessante de ver Penta e Chad Gable. Agora vamos falar de uma das rivalidades mais esquisitas que estão rolando aí, que é a rivalidade do Danhausen e do Dom Doridon, Dom Chico Moedas Dominique Mistério. Bom, aqui, talvez se você tá chegando agora, você até conheça o Dominique pelo nome. Mistério, sim, ele é filho do Rey Mistério. Ele que entrou na WWE em 2020, quando foi ali em 2022, eu acho, ele turnou heel para cima do pai e ele acabou se aliando a Judgment Day. Desde então ele tá com a Judgment Day, já tem um mó tempão que ele tá com a Judgment Day, e ele já foi campeão intercontinental, ele é o atual mega campeão da AAA, e ele estava vindo como face no México, acabou de se tornar heel, então ele tá como um mega heel, um mega vilão, tanto nos Estados Unidos quanto no México. E aí ele vai enfrentar o Danhausen. Danhausen é esse personagem caricato, palhação. Ele é um cara que veio da AEW e chegou na WWE na Elimination Chamber, num segmento estranhíssimo, muito paia,
como a galera nova diz, assim, um negócio intancável, mas que acabou conquistando o coração do público com uma persona jovial, meio palhação, que finge que tem poderes místicos de zicar as pessoas, né, de amaldiçoar as pessoas, só que ele, na verdade, não tem esses poderes. Assim, o que parece é que, na verdade, ele é um grande trambiqueiro. No processo, o Danhausen, ele não só furou a bolha, ele explodiu a bolha quando, usando as suas mídias sociais, que tem ali um following, tem uma galera ali, ele desicou o New York Knicks, né? E o New York Knicks ganhou o campeonato da NBA depois de 53 anos. Então, assim, o cara virou, assim, um herói em Nova York, né? Assim, virou um super-herói e tal. Assim, a coisa foi uma coisa de doida. Ele tá aparecendo tudo quanto é telejornal, ESPN direto, assim, é loucura, tá? E aí, o Danhausen, qual é o problema dele com o Dominique? Lá na época do King of the Ring, o Dominique ia enfrentar o Obafemi. Obafemi, aquele grande monstro que vocês viram lá que ganhou o King of the Ring. Ele ia enfrentar o Obafemi na semifinal. E o Dominique levou $100 mil do dinheiro da Judgment Day para o Danhausen zicar o Obafemi. O Danhausen chega e fala, pô, o Obafemi não dá para zicar. Mas aí tem uma treta ali, explode um negócio ali no laboratório dele. O Dominique e o J.J. McDonough perdem a atenção. Quando eles olham para o lado, o Danhausen some da imagem e leva o dinheiro. E aí, daí para frente, começa uma rivalidade em que o Danhausen fica zicando todo mundo. Ele, inclusive, zicou a Liv Morgan antes do Night of Champions. E aí a gente viu a Liv Morgan perdendo a luta para a Io Sky. E a Io Sky se tornou a nova Queen of the Ring. E o Dominique e o JD começaram a pedir o dinheiro de volta, já que o Dominique, como o Danhausen não zicou o Dominique apanhou em 3 minutos, 5 minutos pro Obafemi, né? E o Obafemi avançou para a final do torneio King of the Ring. Então, o Dominique e o JD querem o dinheiro de volta. O Danhausen não quer dar o dinheiro de volta. Nessa última segunda-feira, o Danhausen fez um concerto com o Joe Hendry no ringue, junto com os mini hausenzinhos dele e um monte de dançarina. Um lutador de boxe chamado Ryan Garcia deu uma violonada nas costas do Joe Hendry, e aí o Dominique e o J.J. McDonough vieram e atacaram o Danhausen. E aí o Adam Pearce falou, cara, devolve o dinheiro pro Judgment Day, vamos acabar logo com isso. E o Danhausen falou, não devolvo. Eu só devolvo se for numa luta de poste. Eu vou pendurar o dinheiro, a gente pendura o dinheiro lá em cima, quem chegar lá em cima primeiro e pegar o dinheiro fica com o dinheiro. E aí o Adam Pearce aceitou. Então essa luta do Danhausen com o Dom vai ser uma luta Human Monies on a Pole. Né? Human Monies é como o Danhausen chama, né? Dinheiros humanos. Dinheiros humanos em cima de um poste. Tá? Então é uma luta sem desclassificação, onde vence quem subir o poste primeiro e pegar o dinheiro de lá de cima. Vai ser uma luta esquisitíssima, com certeza vai ter maluquice pra tudo que é lado. É capaz de aparecer alguém aí pra ajudar o Danhausen nessa luta. Vamos aguardar pra ver, mas essa luta aqui tem potencial pra ser ou muito engraçada ou muito paia. Tá? A gente vai ter que ver como é que vai ser a construção dessa luta. É uma luta de comédia. É uma luta de comédia. Vamos ter que ver aí como é que vai ser a construção dela. Uma outra luta é uma luta entre Finn Balor e Sami Zayn. Essa luta aqui, a construção é uma consequência da situação do Sami Zayn com o campeonato mundial peso pesado. O Sami Zayn ganhou o campeonato no Night of Champions, perdeu 9 dias depois de graça para uma luta impromptu contra o CM Punk. E aí ele começou a reclamar e reclamar muito com o fato de que ele teve anos e anos e anos a fio para conseguir a chance para conquistar o título, e aí quando ele conquista, ele perde para um lutador que estava 3 meses de férias e apareceu do nada na arena para uma luta que ele nem se preparou. Essa voz da IWC foi bem interessante, a WWE colocando na boca do Sami Zayn, porque foi uma reclamação de muita gente com a forma como o Sami Zayn ganhou o título e perdeu logo depois. E aí, nessa confusão toda, o Adam Pearce chegou e falou, olha, Sami, o que eu tenho para você é o seguinte, eu vou fazer com que você lute de novo pela chance de ganhar o título. Você vai ter uma chance de lutar pelo number one contender, pelo posto de number one contender, desafiante número 1 ao título do Mundial peso pesado. E você vai enfrentar o lutador que venceu uma Fatal 4-Way. E o lutador que venceu essa Fatal 4-Way, essa luta de 4 fatais, foi o Finn Balor. Então, o Finn Balor e o Sami Zayn vão se enfrentar nessa luta no SummerSlam. É uma luta pelo posto de desafiante número 1. Quem vencer vai enfrentar quem for sair vencedor da luta entre CM Punk e Cody Rhodes. Essa aqui não tem uma história muito complexa, mas a história do Sami Zayn ela é desdobrada já nas outras lutas que a gente já comentou. No caso do Finn Balor, ele era um lutador do Raw, chegou no SmackDown
recentemente está querendo uma oportunidade pelo campeonato. E ele lembra que 10 anos antes desse SummerSlam, em 2016, ele ganhou seu único campeonato mundial, que foi o campeonato universal, sendo que ele teve que dropar o título no dia seguinte, porque ele lesionou o ombro. Tá? Então, pro Finn Balor também vai ser uma oportunidade de se vingar de ter, durante 10 anos, tentado chegar no posto de campeão e nunca ter conseguido. Ele sempre bate na trave. Tá? Então, vamos ter essa luta aí, que deve ser uma das lutas do show, tá? Do SummerSlam inteiro. Finn Balor e Sami Zayn deve ser um lutaço, tá? Agora temos uma luta que caiu de paraquedas recentemente, que é o Trick Williams defendendo o campeonato dos Estados Unidos contra o Baron Corbin. Trick Williams é uma das novas estrelas da WWE, subiu do NXT no começo desse ano, ganhou o campeonato dos Estados Unidos contra o próprio Sami Zayn. Na verdade, não, ele ganhou o título. Ele ganhou o título do próprio Sami Zayn, isso. Ele ganhou o título do Sami Zayn antes do SummerSlam. E aí, não, antes da WrestleMania. E aí depois ele defendeu o título, né? O Trick Williams é um cara, é uma estrela nata, ele não é grande coisa no ringue, mas é um cara que tem presença, tem imponência, a entrada dele é espetacular. E aí ele vai enfrentar o Baron Corbin. Se você é da antiga, você conhece o Baron Corbin, né, que teve ali na WWE entre 2017, 2018, até a época da pandemia. Ele teve várias personas, Happy Corbin, Sad Corbin, Poor Corbin, Rich Corbin, né, várias personas malucas possíveis e imagináveis. Ele foi demitido da WWE alguns anos atrás, passou um tempo no cenário independente e agora foi recontratado. E ao ser recontratado, ele imediatamente começou a atacar o Trick Williams, né? Ele interrompeu lá uma luta em que o Trick Williams e o Carmelo Hayes estavam se enfrentando pelo título. Ele atacou o Trick, depois atacou o Carmelo. O Carmelo acabou sendo chutado dessa rivalidade, o que muita gente ficou chateado. Muita gente achava que o Carmelo Hayes deveria estar nesta luta numa Triple Threat. Mas o Baron Corbin continuou atacando o Trick, e aí, recentemente, o Trick Williams, depois de ser atacado novamente pelo Baron Corbin, isso foi no Saturday Night Main Event, o Trick Williams chegou e falou pro Baron Corbin o seguinte: olha, eu quero enfrentar você no SummerSlam. E aí o Baron Corbin fala: beleza, eu vou tirar seu título. Então, basicamente, essa luta é pelo Campeonato dos Estados Unidos, é o retorno do Baron Corbin para a WWE, e ele vai enfrentar o atual campeão Trick Williams pelo título no domingo. A próxima luta, essa também tem história longa, tá? Aqui são várias histórias que se misturam e é importante a gente falar dessas histórias com calma. Que é a luta pelo campeonato interino feminino da WWE, uma luta que ainda tá faltando uma lutadora, que a lutadora vai sair nessa próxima sexta-feira no SmackDown. Vamos com calma porque o papo é longo. Primeiro, por que essa história de título interino? E o que é essa história de título interino? Bom, a WWE nunca foi de usar esse expediente, chegou a usar na NXT lá no começo dos anos, acho que em 2019, 2020, eles usaram esse expediente, tá? O título interino, basicamente, é escolher uma pessoa para carregar o título e manter o título enquanto a campeã legítima, a campeã linear, ela não está em condições de lutar. E quem é a campeã linear? Quem é a campeã feminina da WWE hoje? É a Rhea Ripley. Né? A Rhea Ripley, todo mundo conhece, uma das lutadoras mais famosas da WWE nos últimos tempos. A Rhea Ripley lesionou o joelho na turnê europeia que aconteceu antes e durante ali o período do Clash in Italy, e desde então ela não tem lutado. Ela lesionou o menisco em uma posição meio ruim. Então ela não está em condições médicas de lutar. Para a WWE não ficar sem uma luta por esse campeonato no SummerSlam, eles resolveram, em vez de tirar o título da Rhea Ripley, que seria o processo comum que historicamente eles fazem, como eles não sabem quanto tempo realmente a Rhea Ripley vai ficar fora, se ela vai ficar fora um longo prazo ou um prazo curto, eles resolveram escolher uma campeã interina. E aí essa campeã interina vai ficar com esse cinturão durante um tempo, provavelmente vai defender. E aí essa campeã interina vai enfrentar a Rhea Ripley quando ela tiver condições numa luta de unificação. E aí a gente vai ter a campeã indiscutível feminina da WWE, tá? E aí esse título interino vai ser decidido numa luta de escadas entre Charlotte Flair, Jade Cargill, Chelsea Green, Tiffany Stratton e uma quinta lutadora que será a vencedora da luta entre a Julia e a Lash Legend, que vai acontecer nesse próximo SmackDown. A Charlotte Flair todo mundo conhece, é uma lutadora que vem lá da época da Revolução das Divas, em 2015. A Jade Cargill é uma lutadora que está na WWE há cerca de 2 anos, veio da AEW, fez
duplas ali a, com a Bianca Belair, se aliou a Naomi, depois ela teve uma treta com a Naomi no ano passado, aí no meio do caminho ela acabou tornando Rio, né, se tornou vilã, e aí agora a Jade Cargill ela tem duas aliadas, a Bifeb e a Mitin, e tá aí sempre no topo. Já foi campeã da WWE, ganhou o título no dia 1º de novembro do ano passado, perdeu o título para Rhea Ripley depois, então perdeu o título para Rhea Ripley justamente na WrestleMania. A Tiffany Stratton, Charlotte Flair, 14 vezes campeã mundial, né? Não preciso nem falar nada. Tiffany Stratton, ex-campeã da WWE, ela também subiu para a WWE em 2024, foi Money in the Bank, Miss Money in the Bank em 2024, ganhou o título fazendo cash-in na campeã Nia Jax no primeiro SmackDown de 2025 e permaneceu com esse título até o dia 1º de novembro, quando ela perdeu para a Jade Cargill. Então aqui nós temos 3 lutadoras que são ex-campeãs mundiais, a Charlotte Flair, a Jade Cargill e a Tiffany Stratton. A Chelsea Green, pelo contrário, ao contrário dessas outras 3, é uma lutadora que é mais de comédia, ela tem um carisma muito grande, foi heel durante um bom tempo, mas todo mundo gosta dela, pelo jeito dela, pela solicitude dela e tudo mais, tá? E ela entrou nessa luta aí de gaiato, né? Conseguiu vencer a luta classificatória dela e agora ela tá aí nessa luta, ela ganhou da Kiana James. E aí ela tá nessa luta de escadas. A quinta lutadora vai sair da luta da Julia e da Lash Legend. Lash Legend subiu da NXT para a WWE no final do ano passado. A Julia é uma lutadora japonesa e ítalo-japonesa que subiu da NXT para a WWE logo depois da WrestleMania do ano passado. Então são 2 lutadoras relativamente novas, né, que vão se enfrentar para essa quinta vaga. Aqui existe uma outra situação que a gente precisa falar, 2 situações que a gente precisa falar. Chelsea Green e Tiffany Stratton se tornaram amiguinhas e aliadas recentemente. Tá? A Chelsea Green forçou uma barra para ser aliada da Tiffany Stratton, ela acabou ajudando ela algumas vezes quando a Tiffany Stratton estava tomando um piau ali, tanto da Jade Cargill e da Bifeb da Mitin, quanto do Feral Influence, a Chelsea Green veio sempre ajudar, e aí as duas acabaram se tornando amiguinhas. Já a Charlotte Flair e a Jade Cargill, elas são inimigas mortais, elas vêm se encarando para se enfrentarem já de longa data, e o boato era de que a Charlotte e a Jade iriam se enfrentar nesse SummerSlam. Depois passaram a cogitar a ideia de ter Jade Cargill e Tiffany Stratton lutando pelo campeonato dos Estados Unidos, mas assim, Charlotte Flair e Jade Cargill também sempre teve ali envolvido, teve gente até que cogitou que eles poderiam fazer uma triple threat entre elas. E aí a Charlotte Flair e a Jade Cargill se classificaram para essa luta do jeito mais boçal possível, porque eram lutas classificatórias, eram 5 lutas classificatórias. A Jade Cargill foi enfrentar a Nia Jax numa luta classificatória e com 1 minuto de luta a Charlotte Flair atacou a Jade Cargill, causando a desclassificação e classificando a Jade Cargill para a luta, o que deixou a Nia Jax possessa. Na semana seguinte, a Nia Jax enfrentou a própria Charlotte Flair. E aí, depois de uma luta de cerca de 8 minutos, a Jade Cargill entrou no ringue, atacou a Charlotte Flair de volta, classificou a Charlotte Flair, deixando a Nia Jax ainda mais possessa. Inclusive, a Nia tá fora dessa luta, apesar de ter sido ferrada 2 vezes, tá? Então, a Charlotte e a Jade se classificaram uma atacando a outra. A Tiffany e a Chelsea ganharam lutas classificatórias e entraram. Tiffany Stratton derrotou a Jacy Jayne, a Chelsea Green derrotou a Kiana James, tá? Então, é uma luta de escadas, ou seja, não tem desclassificação. Você, para vencer, tem que subir a escada e pegar o cinturão que vai estar em cima. Vai ser o cinturão feminino da WWE. A vencedora, aquela que tirar o cinturão de lá de cima, vai ser a nova campeã interina da WWE. E antes que você queira saber a informação que vem do pessoal brasileiro, porque eu não ouvi isso na transmissão em inglês, mas na transmissão em português eles já falaram algumas coisas, que esse campeonato interino da WWE não irá contar para a contagem de 14 títulos mundiais da Charlotte, porque tem aquela expectativa da Charlotte quebrar o recorde do pai, do Ric Flair, que tem 16 campeonatos mundiais. Então o pessoal pensou, pô, de repente, se a Charlotte ganhar o campeonato interino da WWE, ela se tornará 15 vezes campeã mundial. Mas segundo a dublagem brasileira, do Marco Alfaro e do Roberto Figueroa, não vai contar. Tá? Então, essa é a dinâmica para essa luta. E o main event da noite 2 do SummerSlam é Roman Reigns e Seth Rollins, e aí é que o papo vai longe mesmo, tanto é que eles fizeram diversas vinhetas nessas semanas no Monday Night Raw para explicar essa rivalidade. Se você é das antigas, ali da época
do esporte interativo, você conhece a história da The Shield. The Shield foi uma stable que foi formada pelo Roman Reigns, pelo Seth Rollins e pelo Dean Ambrose, que hoje luta na AEW como Jon Moxley, e eles entraram na WWE em 2012 e causaram um salseiro, uma confusão incomensurável. Eles dominaram ali o midcard, o Roman Reigns e o Seth Rollins chegaram a ser campeões de duplas, enquanto que o Dean Ambrose foi campeão dos Estados Unidos, e eles fizeram um salseiro absurdo na companhia nos anos de 2013 e 2014. Quando chegou em 2014, no auge da história da autoridade, em que o Triple H e o Randy Orton faziam um grupo para dominar o main event, quando a The Shield foi bater de frente com eles, o Triple H chegou e falou: você tem que pensar que na vida você sempre tem um plano B. E aí, nessa história do plano B, o Roman e o Dean Ambrose andam um passo para frente, o Seth Rollins pega uma cadeira, dá uma cadeirada nas costas do Roman, efetivamente quebrando a The Shield e se tornando o Heel. Desde então, o Roman Reigns e o Seth Rollins se tornaram inimigos mortais. Inimigos mortais. E eles se enfrentaram diversas vezes ao longo da história. Das mais conhecidas, e as que foram enfatizadas por essas reprises aí que aconteceram nessa jornada do SummerSlam, nós temos, por exemplo, o Seth Rollins fazendo cash-in do Money in the Bank no Roman Reigns e no Brock Lesnar no main event da WrestleMania 31, no que foi conhecido como Heist of the Century, quando o Seth Rollins transformou a luta numa triple threat, fez o pinfall no Roman Reigns após um stomp e conseguiu ganhar o campeonato da WWE, mas numa cena antológica que depois ele fica girando o título que nem um maluco na rampa, uma coisa que assim foi um dos finais mais absurdos da história da WrestleMania, mais inesperados que poderiam acontecer. Depois disso, eles tiveram várias situações. O Seth Rollins ele perde esse título por estourar o joelho. O Roman Reigns ganha um torneio contra o Dean Ambrose, ganha o título. Meses depois, o Seth Rollins volta e ataca ele. E aí eles têm uma luta no Money in the Bank que o Seth Rollins ganha o título do Roman Reigns. E aí, convenientemente, eles não mostram que o Dean Ambrose, que havia ganho a maleta do Money in the Bank no mesmo dia, faz o cash-in no Seth Rollins e rouba o título dele. Eles continuaram rivalizando ao longo do tempo, tal. Quando foi em 2023, já quando o Roman Reigns era o campeão indiscutível da WWE e líder da Bloodline, o Seth Rollins desafia ele para uma luta no Royal Rumble, e nessa luta o Seth Rollins vem vestido como The Shield, com a música da The Shield para entrar na cabeça do Roman Reigns, tá? E aí eles se enfrentam tal, e eu não lembro se a luta termina em desclassificação tal, mas enfim, a treta acaba continuando, né? E o Seth Rollins ele não consegue pegar os títulos nessa luta. E aí essa situação ela vai desembocar na WrestleMania 40, quando o Cody Rhodes iria enfrentar o Roman Reigns pelo título. Aí tem aquela treta com o The Rock aparece para botar o dedo na cara do Roman, para eles se enfrentarem, e aí o Cody havia vencido o Royal Rumble, e todo mundo queria que ele lutasse contra o Roman, e aparece Seth Rollins para o Cody lutar contra o Seth, o público se revolta, e aí a WWE resolve mudar a rota, e aí eles fazem o quê? Eles marcam Cody e Roman pro domingo. No sábado eles fazem uma luta de duplas entre o Cody e o Seth contra o Roman e o The Rock. Quem vencesse ia dar a estipulação da luta. O Roman e o The Rock vencem. Então a luta do Cody com o Roman no domingo se torna uma Bloodline Rules, que era uma luta sem regras. E aí nessa luta sem regras o Seth Rollins aparece de novo com a roupa da The Shield, com a música da The Shield, para atrapalhar o Roman Reigns. E aí no final da confusão toda, que aparece John Cena, aparece Undertaker, aparece The Rock, aparece todo mundo, o Roman Reigns pega a cadeira, dá uma cadeirada no Seth Rollins, em vez de dar uma cadeirada no Cody Rhodes. Quando ele vai para cima do Cody, o Cody consegue reverter e consegue ganhar a luta, ganhar o campeonato do Roman, depois de 1.316 dias do Roman como campeão. Então o Seth Rollins foi o responsável por ferrar com o Roman. Depois disso, eles tiveram uma nova rivalidade para a WrestleMania 41, que foram o Seth Rollins com o Roman Reigns e o CM Punk, que no final das contas, o Seth Rollins ele fica com a posse do Paul Heyman se torna o conselheiro do Seth Rollins, aí forma a Division e tudo mais. E aí essa treta toda, depois de um bom tempo, com o Seth Rollins vilão, e aí o Seth Rollins ele acaba se lesionando no final do ano passado, volta nesse ano,
o Seth Rollins ele acaba batendo de frente com o Roman Reigns, e aí ele chega e bota o dedo na cara do Roman e fala, você nunca me bateu a Vera numa luta X1, 1x1, pelo campeonato da WWE, e eu quero esse campeonato agora que você tem. Roman que ganhou esse título, né, ele ganhou esse título do CM Punk na WrestleMania. E aí o Roman aceita a luta, e aí é formada a luta entre o Roman Reigns e o Seth Rollins agora no SummerSlam, tá? É uma luta que tá todo mundo dizendo que vai finalizar essa rivalidade, né? A gente não sabe se realmente vai, tá? Mas tá dando a entender que vai ser a última luta entre esses dois, que tem uma rivalidade que vem no mínimo de 12 anos, que foi quando teve a cadeirada do Seth Rollins no Roman Reigns. Sendo que o Seth Rollins, nas falas dele, diz que na verdade isso começou de antes, porque quando eles sobem para o main roster, apesar do Seth Rollins tá subindo junto com a The Shield, ele sabia que a companhia, na verdade, estava botando todas as fichas no Roman para ser o cara da companhia. Então, enquanto o Roman teve todas as oportunidades entregues na mão dele, o Seth teve que lutar para se provar e provar o seu valor para poder chegar no topo. Tá? Então, é isso que está subjacente a essa rivalidade. É uma rivalidade de 12 anos, pelo menos, que o Seth transformou numa rivalidade de mais de 14 anos e que desemboca nessa luta no SummerSlam. Provavelmente vai ser a luta mais longa de todo o PLE, porque as lutas do Roman Reigns ultimamente têm sido lutas muito longas, para mais de 30 minutos. Chance de lutão, chance de ser luta com mais de 5 estrelas e enorme chance de ter gente aparecendo aí para ajudar o Roman, tá? Então, a gente precisa ficar ligado nisso. No vídeo de prévia do SummerSlam, que eu vou botar no ar amanhã, eu vou falar sobre isso aqui no canal. Beleza? Bom, essas foram as informações sobre este SummerSlam. Eu espero que você tenha gostado desse guia para que você possa entender tudo o que vai rolar nesse show. Nós teremos live aqui no canal, tanto no sábado quanto no domingo, a partir das 6h30 da noite, no máximo. Pode ser que eu resolva começar a live antes. Tudo vai depender do meu ânimo de ter uma live extra longa, tá? Pode ser que eu abra às 6 horas. Tá? Eu acho que é o mínimo que eu vou abrir, vai ser 6 horas, mas provavelmente entre 6 e 6h30 vocês vão estar vendo aí a chamada no nosso canal para a abertura das lives. E eu conto com a presença de todos aqui. Eu quero muito quebrar o meu recorde de pessoas simultâneas durante um show. Esse recorde durante o main event é de 1.050 pessoas, foi batido na WrestleMania desse ano, e o recorde máximo de pessoas na nossa live, 1.550 pessoas, foi batido na aposentadoria do Cena no ano passado. Depois da aposentadoria, quando o show terminou, veio uma enxurrada de gente chorar as pitangas porque o John Cena havia batido, e a gente teve 1.550 pessoas aqui. Se cada uma das pessoas que assistirem esse vídeo vierem para nossa live, a gente pulveriza esse recorde. Então estou contando com você para a gente fazer desse SummerSlam a maior live da história do nosso canal. Beleza? A gente se vê sábado e domingo. Na sexta-feira, live do SmackDown, 8h30. Sábado, live do SummerSlam, noite 1, 6h30 no máximo. Noite 2, 6h30 no máximo, live do SummerSlam, noite 2. Segunda-feira, 8h30, live do Monday Night Raw. Beleza? Muito obrigado a todos porque acompanharam e continuam acompanhando o nosso canal. Peço que vocês continuem fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos do comecinho até o finalzinho, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até sexta-feira, 8h30, live do SmackDown. E até sábado, 6h30, live da noite 1 do SummerSlam. Eu e você, juntinhos, passando raiva com a WWE. Eu aguardo vocês. E amanhã, vamos ter a nossa prévia. Fiquem ligados, a gente se vê. Um grande abraço, até a próxima.